Bom dia para você. Bom dia, seja muito bem-vindo a esse lugar. Agradecemos muito a sua presença e é muito legal a gente poder estar aqui juntos, podemos compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, que são algumas canções, a mensagem, um sermão que vai ser falado daqui a pouco. Quero pedir para que você que se achegou, não importa de onde você tenha vindo, que você aquiete seu coração agora. Aquieta seu coração, porque você chegou no lugar certo, no lugar onde Jesus vai falar com você. Portanto, se você tiver com seu celular na mão aí, dá uma desligadinha ou coloca no mudo, para que você não atrapalhe nem a você mesmo, a sua concentração, nem as pessoas que estão do seu lado. Uma alegria receber você aqui, que Deus abençoe você ricamente, que essa manhã seja uma manhã abençoada para todos nós. Vamos orar? Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome e agradecemos a Sua presença entre nós. Que Seu Santo Espírito possa fazer morada em nossa vida, caminhar por esse lugar aqui e tocar a todos nós. Que nós saiamos daqui, Senhor, transformados, com uma mudança de mente, de perspectiva. Que a gente saia daqui na certeza de que só o Senhor é Rei, só o Senhor é soberano sobre as nossas vidas. Pedimos ao Senhor a Tua presença em tudo que formos falar ou cantar nesse lugar aqui. Que o Teu nome seja exaltado, que Seu reino seja proclamado. Em nome de Jesus, amém e amém e amém. Vamos lá, vamos ficar de pé e vamos louvar o nome do Senhor. Quero ouvir você, hein? Vamos com a gente. Não tenho tom, não tenho palavras, não tenho um acorde que me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você. Havia um silêncio que mostrou os meus vícios. Me agarro contigo, vem, me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você, amor, agora. Vamos lá! E essa não é mais uma canção de amor, eu canto pra ti. Eu sei onde estou.
sei onde estou. Sei onde estou. Olhando pra mim, posso saber que nada sou. Eu grito pra ti, ó Deus, vem me socorrer. E olhando pra mim, posso saber que nada posso fazer. Nada. Um dia haveremos de ter um encontro definitivo. Um encontro definitivo com Deus, onde veremos e contemplaremos a sua glória face a face. Mas enquanto esse dia não chega, nós continuamos a nos perguntar: quanto tempo mais? Quanto tempo mais para nós celebrarmos um encontro que seja definitivo diante dele? Quanto mais pra gente se encontrar? Sinto tanta falta do teu riso fácil. Há lugar pra gente se sentar, uma mesa farta, cheia de bondade. Quando eu te encontrar, preciso te dizer: sem você meus dias são desertos. Venha ao reino, me ensina a te amar e a dar sem receber. Sem você, venha, e que venha ao reino de Deus. Veja, tudo que eu mais quero é te ver de perto, dar e receber o teu amor. Veja, tudo que eu preciso é andar contigo, dar e receber o teu amor. Quanto mais a gente se encontrar, sinto tanta falta do teu riso fácil. Há lugar pra gente se sentar, uma mesa farta, cheia de bondade. Quando eu te encontrar, preciso te dizer: sem você meus dias são desertos. Me ensina a perdoar e a dar sem receber. Sem você meus dias são desertos. Venha ao reino, que venha. Veja, tudo que eu mais quero é te ver de perto, dar e receber o teu amor. Veja, tudo que eu preciso é andar contigo, dar e receber o teu amor. Veja, tudo que eu mais quero é te ver de perto, dar e receber o teu amor. Veja, tudo que eu preciso é andar contigo, dar e receber o teu amor. Um dia, o reino de Deus apontará nas nuvens dos céus,
e todo olho verá, diz a palavra de Deus. Não mais haverá morte, nem choro, nem pranto, porque essas coisas estarão no passado. E nós estaremos eternamente com Ele, contemplando a sua glória face a face. Que o meu e seus olhos vejam. Que meus olhos possam ver o teu reino. Eu verei. Que meus olhos possam ver face a face a tua glória. Que meus olhos possam ver o teu reino encher a terra. Que meus olhos possam ver face a face a tua glória. Que meus olhos possam ver o teu reino encher a terra face a face. Que meus olhos possam ver face a face a tua glória. Quero é te ver de perto, dar e receber o teu amor. Veja, tudo que eu preciso é andar contigo, dar e receber o teu amor. É a sua oração? Veja, tudo que eu mais quero é te ver de perto, dar e receber o teu amor. Veja, tudo que eu preciso é andar contigo, dar e receber o teu amor. Você é precioso aos olhos de Deus. Não importa quem você seja, de onde você veio, sua condição social. Se você chegou até aqui, você precisa ouvir isso. Que você é a menina dos olhos dele. E ninguém pode tocar em você sem que tenha que cobrir consequências com ele. Porque você é especial para ele. Se você se sente esquecido, quem sabe deixado para trás, sequestraram tua paz
Pode ser que não reconheçam teu jeito de amar, a tua cor, tua origem, teu valor. Saiba que tua dor não foge aos olhos de quem te amou primeiro. Ouça bem, teu valor está no que ele diz a teu respeito. Menina dos teus olhos, eu sou aquele filho encontrado na estrada, imagem de tua face. Eu sou aquele a quem o mundo inteiro vê agora. Não importa onde você esteja, Ele é o Deus que tudo vê. Se você se sente invisível nas ruas e bares onde vai, tudo passa devagar. Se você grita em silêncio e já não consegue mais ouvir, está cansado de fingir, saiba que tua dor não foge aos olhos de quem te amou primeiro. Ouça bem, teu valor está no que ele diz a teu respeito. Menina dos teus olhos, eu sou aquele imagem de tua face. Eu sou aquele a quem o mundo inteiro vê e vê agora. Menina, eu sou aquele encontrado na estrada, imagem de tua face. Eu sou aquele a quem o menina dos teus olhos, eu sou aquele filho encontrado na estrada. Imagem e semelhança dele, imagem de tua face. Eu sou aquele a quem o mundo inteiro vê e vê a tua glória. Imagem de tua face. Eu sou aquele a quem o mundo inteiro vê a glória. Imagem de tua face. Eu sou aquele a quem o mundo inteiro. Menina dos teus olhos, eu sou aquele filho encontrado na estrada, imagem de tua face.
eu sou aquele a quem... É o Deus que te vê. A glória, menina, Ele te vê. Encontrado na estrada, imagem de tua face, eu sou aquele a quem o mundo inteiro vê. A glória. Senhor nosso Deus, na Tua presença nós estamos agora em nome de Jesus, agradecidos por saber que cada um de nós aqui é único e especial aos Teus olhos. Amém. E ao nos reunirmos todos aqui, tendo consciência da importância e do valor de cada um, nós nos tornamos o Seu corpo. Amém. Nós somos o Teu povo, nós somos os Seus filhos e aqui a Tua casa. Amém. Se derrame sobre cada um de nós, abra a nossa mente, a nossa compreensão para a Tua palavra. É o que te pedimos agora em nome de Jesus. Amém. 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 Meus queridos, feliz sábado para vocês, bom dia. Para você que está aqui, não no Teatro UOL, mas no Cinemark. Olha que coisa interessante, né? Um bando de crente no cinema. E eu sei que tem gente aqui que achava que isso não podia acontecer, né? Mas olha só, quem te viu e quem te vê, não é mesmo? Por causa da reforma no Teatro UOL, nós estamos aqui nos reunindo no Shopping Pátio Higienópolis, da mesma forma, mas na Sala 6 do Cinemark aqui do shopping. E como eu disse aqui na oração, não importa onde nós estamos, igreja não é lugar, igreja não é CNPJ, igreja não é instituição, igreja é gente. E onde nós nos reunimos em nome de Jesus, ali é a igreja, aqui é a casa dele. E ele está aqui com a gente também. E hoje nós estamos aqui começando uma série nova. Uma série que tem como título Jesus para Todos, não só para cristãos. E essa série é baseada livremente num livro de uma autora chamada Amy Jill Levine. Ela é judia, professora de estudos judaico-cristãos, especializada em cristianismo no primeiro século. E ela escreveu um livro chamado Jesus for Everyone. E essa série é inspirada nesse livro, baseada nele, mas a gente vai estar aqui conversando a respeito de várias coisas que a leitura desse livro gera na percepção no nosso coração. O que a gente tem que entender, e a premissa básica de onde a gente vai partir, é que os primeiros seguidores de Jesus, eles não se identificavam como cristãos. Eles diziam que eles eram aqueles do caminho. Eles estavam seguindo um caminho que havia sido aberto por Jesus e que procurava reproduzir na vida deles a prática, a ética, a forma de Jesus interpretar a Escritura, a maneira como ele vivia a Escritura e os princípios, a esperança do reino de Deus. E embora quando nós lemos a Escritura, nós lemos os Evangelhos, nós podemos ali tirar lições a respeito de várias coisas cotidianas da nossa vida, do nosso dia a dia, das realidades contemporâneas que nós enfrentamos hoje, nós precisamos entender que Jesus viveu numa época totalmente diferente da nossa. Então é importante para entender como esses primeiros cristãos, esses primeiros seguidores de Jesus enxergavam a vida e praticaram aquilo que eles aprenderam com Cristo, é importante a gente entender também o contexto histórico deles e saber fazer essa interpretação. Uma interpretação correta, uma interpretação justa, não vai desprezar a realidade histórica dos textos da Escritura, do Evangelho. Então, para poder entender a realidade daquela época, a gente vai discutir aqui sobre alguns sábados a respeito disso, e eu espero que isso forneça para cada um de nós uma base honesta para fazermos uma interpretação também justa do Evangelho e que isso nos ajude a viver a vida olhando com o mesmo olhar que Cristo olhou e interpretando a Escritura como Ele fez também. E para a gente começar a nossa série, eu quero ler com vocês o texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, do verso 13 em diante, Lucas 24, do verso 13 em diante, que diz assim: Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles.
porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um deles, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E ele lhes perguntou: o que se trata? E eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoraram para crer em tudo que os profetas disseram. Eu leio esse verso aqui, só fazendo parênteses, eu lembro da tradução antiga, né, que eu li muito tempo na minha vida, que dizia assim: ó Nécios. E eu achava legal, parece nome de gente, né? Nécios, né? O seu Nécio, né? Como vocês são insensatos para demorar e demorados em crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando eu estava preparando aqui essa mensagem para vocês, eu me lembrei de um filme que eu assisti há muito tempo atrás, não sei aqui se alguém já viu, chamado A Vida de Pi, ou As Aventuras de Pi, ele tem um nome assim diferente. É um filme que, na verdade, é uma metáfora sobre a religião e sobre o processo de desenvolvimento de espiritualidade, de acordo com a maturidade na vida. Então ele é recheado de simbolismo e de significados. E o Pi, o personagem principal do filme, é um filme baseado num livro, né? Então o Pi, ele é um jovem hindu e ele vai relembrando a história dele. E o Pi, ele no determinado momento, ele sobrevive a um naufrágio e ele escapa, ele fica num bote, e ele fica num bote à deriva no oceano na companhia de um tigre. Pra vocês terem uma ideia, né? É um tigre e ele. E o tigre tem até nome, é Richard Parker, o nome do tigre, que ele dá pro tigre ali. Se você quer saber como termina essa história, assiste o filme, né? Quem ainda não viu. Eu não vou dar spoiler aqui para vocês. Mas o que é interessante, ele é hindu, e logo no começo do filme a gente vê um episódio muito bonito que ele tem numa experiência com Jesus. Ele cresceu na religião hindu, uma religião que tem vários deuses, então ele estava acostumado a adorar vários deuses. E os deuses para ele eram, como ele mesmo diz, uma espécie de super-heróis. Como se fossem heróis da Marvel, da DC, eles eram meta-humanos, poderosos, assim, então ele admirava os deuses. Mas um dia, quando ele era criança, para poder vencer um desafio ali proposto pelo irmão dele, que diz para ele o seguinte: duvido que você entra numa igreja lá e bebe água benta da igreja. E aí, para vencer o desafio, ele entrou numa igrejinha, bebeu da água benta ali, mas quando ele olha em volta, ele vê as imagens de Jesus e vê uma imagem de Cristo crucificado. E aquilo impressiona ele. E o padre, quando vê ele bebendo água benta, leva um copo d'água para ele. Então aí você vê o simbolismo, né? De dar água para aquele que tem sede, para aquele que vai buscar Jesus. E ele olha para aquilo e fala assim: como é que pode um Deus permitir que o filho dele passe por isso? Aí o padre diz assim: ele faz isso porque ele ama. Ele amou tanto o mundo que deu o filho dele para que ele morresse pelos pecados de todas as pessoas. E aí o Pi fala: mas eu não entendo um negócio desse. Como pode Deus permitir que o filho dele morra por gente comum? E aí ele diz assim: essa história é maravilhosa, eu nunca pensei num Deus que pudesse morrer por alguém. Como alguém pode resistir a essa história? Eu queria conhecer esse Cristo. E aí o padre diz para ele assim: você já conhece ele, porque ele te conheceu primeiro. E aí ele vai dizendo que ele não conseguia tirar da cabeça a ideia do Filho de Deus, que havia amado ele de uma forma tão profunda e se entregado para a salvação dele. E uma cena bonita do filme é quando ele vai fazer uma oração, né, na frente de uma imagem de Vishnu, um deus ali do hinduísmo, e ele diz assim: obrigado, Vishnu, por me apresentar Jesus Cristo. É a oração dele, né? E eu achei bonitinho isso, né? Porque mostra a forma de se entender o amor de Deus por intermédio de Jesus. E ele diz assim: eu conheci a religião por meio do hinduísmo, mas aprendi a amar a Deus por meio de Jesus Cristo.
ele diz. Essa história que eu li para vocês aqui é uma das aparições do Cristo ressuscitado. E vocês vão entender por que eu lembrei aqui do filme A Vida de Pi, nessa centralidade de Jesus aqui, para se ter uma percepção a respeito de quem Deus é. Cristo aparece aqui para os discípulos no caminho de Emaús. E é interessante a gente perceber que a ressurreição de Cristo faz com que a compreensão do significado da vida dele alcance um patamar totalmente diferente, totalmente renovado. Porque é através da ressurreição que a vida dele adquire um significado diferente. Cristo, segundo a carne, se torna o Cristo cósmico, que preenche o universo e todas as realidades por meio da ressurreição. Se Jesus não tivesse ressuscitado, ele teria sido mais um revolucionário, mais um profeta assassinado, mais alguém que havia se levantado contra uma série de injustiças e que havia sido silenciado pelo poder da opressão do Império Romano. Mas o fato dele ter ressuscitado fez com que a compreensão dele adquirisse um patamar totalmente novo e uma ideia totalmente ampla, porque ele se torna agora a revelação de Deus, ele se torna agora aquele elemento supracósmico e ele se torna o primeiro de muitos irmãos que estão agora unidos nele através da ressurreição. E uma frase que eu vi esses dias que eu achei muito bonita, diz o seguinte: nós não vivemos para morrer, nós morremos para ressuscitar. Porque esse é o caminho de Cristo e nós estamos todos inseridos nesse mesmo caminho. Então a ressurreição dele abre toda uma compreensão para o significado da vida do Jesus histórico, do Jesus da história. Mas para poder entender o Cristo cósmico, o Cristo Jesus, o Cristo ressurreto, eu tenho que também entender o Jesus da história. E tem gente que faz aqui uma dicotomia entre o Jesus da história e o Cristo ressurreto. E na verdade não existe essa dicotomia, porque nós estamos lidando aqui com um evento que engloba a mesma pessoa. Tem gente que faz essa separação, mas a gente tem que aprender a entender que é preciso compreender o Jesus da história para se entender o Cristo Jesus. O Jesus de Nazaré para se entender o Cristo Jesus. E é isso que essa série se propõe a fazer aqui. Entender Jesus dessa forma. Porque Jesus ele foi um personagem que viveu numa época determinada. Ele é um judeu que vive na Judéia debaixo da opressão de um lugar lá na esquina do Império Romano. Ele vive num contexto específico, ele é filho de um povo, de uma cultura. Ele não é aquele Jesus de cabelos loiros e olhos azuis, como a iconografia clássica e os filmes pintaram para muita gente. Pelo contrário. E se você não entender esses contextos sociais, culturais de Jesus, você não compreende o significado daquilo que ele ensinava e o significado do evento Cristo, como nós temos relatado nos evangelhos. Jesus foi humano, passou por todas as crises que todos os seres humanos precisam passar para amadurecer. A crise da infância, da juventude, a crise da idade adulta, a crise da definição da profissão. Se ele não passasse por essas crises, a encarnação não seria plena, não seria completa. E essa radicalidade da vida humana de Jesus, da encarnação de Cristo, tem intrigado teólogos e estudiosos durante séculos. E muitos fizeram aquilo que a teologia convencionou chamar de buscas pelo Jesus histórico. Jesus histórico foi procurado de maneira científica por muitos historiadores e teólogos. E eles até criaram métodos para poder se buscar o Jesus histórico. Primeiro, você tinha que olhar para os evangelhos através daquilo que eles convencionaram chamar de crítica da forma, que é você recortar pedacinhos pequenos do texto e tentar entender a história que levou os textos a adquirir a redação final que nós encontramos hoje no Evangelho. Então, é olhar o processo de formação desses textos. E ali eles criaram algumas ferramentas metodológicas. Primeiro, para você poder tirar todo o entulho das tradições mitológicas de Cristo e chegar no Jesus da história, olhando o texto, segundo eles, você tinha que entender o critério da dissimilaridade, era o primeiro. O que é dissimilaridade? Aquilo que é diferente de tudo. Então, aquilo que você vê em Cristo, que é diferente do judaísmo da época dele, diferente da igreja cristã posterior, é original de Jesus. Então, Jesus ele se torna um ser alienígena, desconectado da cultura dele e desconectado da igreja. Entendeu? Então, isso é único, então é original. Então, a dissimilaridade. Depois você tem o critério do embaraço. Aquilo que é esquisito, aquilo que de alguma forma iria causar embaraço para a igreja, como por exemplo, Jesus ser batizado por João Batista, que é inferior a ele, segundo a teologia. Então, se alguma coisa embaraçosa permaneceu, é porque de fato aquilo é verdadeiro, aquilo é histórico. Depois o critério da repetição das fontes.
Então, se uma determinada ideia aparece em várias fontes, ela tem chance de ser verdadeira. Depois, além da repetição, tem também o critério da coerência. Se a dissimilaridade, o embaraço e essa repetição cria um determinado núcleo coerente da história e aquilo é encontrado em outros lugares, então aquilo tem chance de ser verdadeiro. E por último, o contexto semítico de Jesus. Então você olha para o grego dos evangelhos, se você vê ali algo que parece com uma origem aramaica, ou se aparece uma tradução do aramaico para o grego, então aquilo tem uma ligação com o Jesus histórico, que falava aramaico, então isso é verdadeiro. O que não tem essa característica é criação posterior, não é verdadeiro. E assim eles vão criando critérios para se encontrar de maneira científica o Jesus verdadeiro, o Jesus da história. Mas qual que é o problema dessa ideia? Essa ideia parte de um positivismo histórico. Uma ilusão de que o historiador pode chegar para os fatos e encontrar os fatos usando a metodologia correta de maneira pura, limpa, sem influência nenhuma de interpretação. É como você tirar ouro no rio, entendeu? Você chega lá, só usa a ferramenta certa e você tira ali a sua pepitinha. E isso a gente sabe que não é real, porque tudo tem interpretação. Tudo você vai interpretar. Esses buscadores do Jesus histórico, eles estão usando ferramentas que estão refletindo a filosofia deles, da época deles, os critérios da historiografia da época deles, e a gente sabe que a coisa não é limpa assim dessa forma. Aí tem gente que olha para o outro lado e fala o seguinte, não, a gente tem que ficar com o que a Bíblia diz. Aí o religioso fala assim, né? É o que está aqui na Bíblia, o que a Bíblia está falando, é isso que é a verdade a respeito de Jesus. E aí você pode cair num outro problema, na ideia do fundacionalismo bíblico, e a gente falou muito disso aqui nas últimas séries para vocês, que é a ideia de que o texto está aqui, o texto tem a ideia objetiva, clara, simples, é só você olhar e é clara para todo mundo. Está escrito aqui, todo mundo entende. Isso não é uma realidade, porque tudo tem interpretação. E essa ideia de que a Bíblia é objetiva, simples e fácil, ela mascara um perigo ético que pode acontecer com qualquer um que tenha esse olhar para a Bíblia, que é você lançar o seu olhar de interpretação e você se esconder atrás dessa objetividade do texto, falar aquilo que você pensa e dizer assim, mas não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está dizendo. Entende? Então não é bem por aí também. Tá? O que a gente tem que fazer para poder entender Jesus lendo os evangelhos? É entender a natureza dos evangelhos. Os evangelhos, eles não são biografias como nós conhecemos. Os evangelhos também não são produtos de comunidades que eram separadas umas das outras e que escreveram de acordo com o pensamento teológico delas e que criaram mitos a respeito de Jesus que refletiam os problemas internos delas. Não. A gente vê pela história que a comunidade cristã, a rede dos primeiros cristãos, era uma rede onde havia muita troca de literatura, de textos. É só ver a história de Paulo e das cartas que ele escreveu. Então, haviam testemunhas oculares que criaram uma memória social a respeito de Jesus. E essa memória social de Jesus está presente aqui nos evangelhos. Só que os evangelhos trazem uma teologia da história de Cristo. Os autores escreveram a história dele, olhando o Cristo ressuscitado, e tendo no Cristo ressuscitado a chave de interpretação daquilo que ele viveu. Um exemplo disso, para ficar mais fácil aqui, é só você ler o Evangelho de Mateus. Eu já falei disso para vocês em outras ocasiões. Mateus conta a história de Jesus. Ele não inventa os fatos, mas ele vai contar a história de Jesus selecionando episódios que vão lembrar a história de Israel, para mostrar que Cristo é o cumprimento da história de Israel. Ele é o clímax da história de Israel. Então ele vai narrar a perseguição dele pelo rei Herodes, para lembrar a história de Moisés. Ele é batizado no Jordão, para lembrar o povo passando pelo Rio Jordão para entrar na Terra Prometida. Ele fica 40 dias no deserto, para lembrar Israel sendo tentado 40 anos no deserto. Ele vai proclamar o Sermão da Montanha, a interpretação dele da Torá numa montanha, como a lei foi dada por Moisés numa montanha. São 5 blocos de sermões de Jesus que você encontra no Evangelho de Mateus, lembrando os 5 livros da Torá. Então, eles vão contando a história tendo essa teologia, e eu tenho que entender isso. E olhando para isso, tentar compreender o contexto histórico original de Jesus. E quando a gente lê isso nos Evangelhos, a gente percebe como ler Jesus é desafiador. E ao mesmo tempo, para muitas pessoas também é frustrante. Porque Jesus não é óbvio na maneira como ele ensina. Você pode perceber que ele não fecha opiniões a respeito dos assuntos. E ele responde perguntas, muitas vezes com outras perguntas, deixando mais perguntas do que respostas. As parábolas dele, ele conta as histórias e ele não fecha essas histórias, elas ficam abertas. E ele joga uma provocação, ele fala assim, quem tem ouvido para ouvir, ouça.
né? E ele deixa assim. Ele convida você para a discussão, para a interpretação. Ele joga responsabilidade naquele que está ouvindo de interpretar contextualmente os seus ensinos e fazer uma ponte responsável desses ensinos para a vida. Ele não está apresentando um código fechado de ideias. Ele não está dando aqui um manual de doutrina sistemática. Ele não faz isso. Você pode ver, por exemplo, vários ensinos dele. Quando perguntam para ele assim, quem é o próximo? Quem é meu próximo? Ele conta a parábola do bom samaritano, onde ele coloca aquele que pergunta no lugar do homem que está caído na estrada, para você poder entender a situação daquele que necessita da ajuda. E ele fala assim, você é o próximo de quem? Essa é a pergunta que ele devolve para quem faz a pergunta. Quando o jovem rico pergunta para ele, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E ele diz assim, aguarde os mandamentos. Quais? E ele cita vários mandamentos relacionais, né? E o jovem fala assim, eu fiz isso a minha vida inteira. Ele fala, então pega tudo que você tem e vende e dá para os pobres. Já que você é um cara tão preocupado com o próximo, né? E aí ele pega, baixa a cabecinha dele e vai embora. E Jesus mostra a ironia, a contradição daquele que guardava a lei do ponto de vista estético, mas não cumpria aquilo na essência do coração. E ele faz a mesma coisa no Sermão da Montanha. Quando ele tira a lei da pedra e do rolo da Torá e coloca dentro do coração das intenções humanas. Quando ele diz assim, vocês ouviram o que foi dito, mas eu digo, se você pensar, se você sentir, se você olhar, você está transgredindo a lei. E ele nivela todo mundo na absoluta dependência da graça de Deus, quando ele faz isso no Sermão da Montanha. Então é assim que ele ensina. E hoje, numa sociedade de ideias polarizadas e respostas fáceis, como a gente encontra hoje em dia, esse convite para uma interpretação responsável, para discutir, para argumentar, para analisar, para questionar, é necessário para a gente hoje, para a gente redescobrir o valor dos ensinos de Jesus. E esse seja, na minha opinião, talvez o maior legado daquilo que nós encontramos no Evangelho sobre a forma como Jesus ensinava. E aí, a gente volta para onde eu comecei, com a história daqueles discípulos no caminho de Emaús, seguindo com Jesus pela estrada. Porque ali nós vemos como Jesus interpreta a Escritura. E ali ele deixa uma dica de como nós podemos hoje, da mesma forma, olhar para a Escritura como ele também olhava. Como a gente pode trazer a interpretação para um contexto real. Por que nós estamos vendo aqui? São dois homens que estão absolutamente destruídos, completamente falidos. Aqui é uma desconstrução total de todos os sonhos, de todas as esperanças, de todas as ilusões, de todas as utopias que eles haviam nutrido durante aqueles anos que eles haviam seguido Jesus. Eles viajaram para Jerusalém, pensando que seria a viagem da vitória, da coroação do rei, mas foi a viagem da traição, do espancamento, do sangue, da cruz, da morte. E agora eles estão voltando para Emaús, completamente decepcionados, desiludidos, destruídos, fracassados e se sentindo completamente enganados por tudo aquilo que eles haviam alimentado como esperança no coração deles e que havia acabado. Eles haviam seguido aquele que eles achavam que era o Filho de Deus, mas que depois da cruz foi apenas mais um revolucionário morto, mais um profeta assassinado, como eu disse, pelo poder opressor do império. E aí Jesus se junta a eles. E a ressurreição vai caminhando com eles na estrada. Então você tem essa sobreposição, não é? Da nova realidade com aquela percepção subjetiva do fracasso que eles estavam carregando. Porque eles estão olhando para os fatos, mas interpretando os fatos com a subjetividade deles. E interessante, é a mesma coisa que a gente faz, né? Tanto os acadêmicos, como eu disse para vocês, que procuram olhar Jesus pela metodologia da ciência, mas que não deixa de ser uma ferramenta subjetiva, quanto aqueles que olham para a Bíblia de maneira clara, mas também impõem a subjetividade deles para interpretar o texto. Esses caras aqui estão carregando todas as emoções deles, todas as frustrações deles, estão completamente cegos para aquilo que está à volta deles. Eles não veem Jesus, e diz aqui o texto que os olhos deles estavam impedidos de reconhecer, porque eles estão vendo Jesus através do véu do trauma, da decepção, da dor, da angústia. Eles não reconhecem Jesus assim. Então, quando você lê o texto aqui, você percebe que eles falam assim, nós achávamos, nós pensávamos. Você vê aqui essa carga dessa subjetividade. E Jesus vai tirar esses homens da subjetividade da interpretação e vai trazê-los para a objetividade da interpretação.
E vai mostrar que ele é a chave dessa interpretação. Ele é a lente para se entender a Escritura. E ele vai conversando com eles pelo caminho. E ele diz assim, vocês não sabem? Eles perguntam para ele, né? Vocês não sabem o que aconteceu? Ele falou, o que aconteceu? Qual que é a novidade que eu não sei? Vocês estão olhando o jornal da sexta-feira, né? Vocês não leram a notícia do domingo da manhã, né? Então vocês não estão entendendo o que aconteceu. Mas o que é de novo aí que eu não sei? E eles falam o que aconteceu com Jesus, o Nazareno. E eles vão contando tudo e Jesus fala, ai, como vocês são retardados. Como vocês são lerdos, ô cabeça pequena, ô gente burra. É isso que ele fala, vocês não entendem o que os profetas ensinam. E aí diz que Jesus passa a mostrar o que a respeito dele estava nas Escrituras. Porque é aquilo que a respeito dele a Escritura fala que é definitivo. Não é que toda a Escritura fala dele, mas aquilo que a respeito dele a Escritura fala é aquilo que fica. Porque aquilo que a Escritura não fala a respeito dele é interessante, é história, é contexto, mas não é verdade eterna. E a gente tem que saber separar essas coisas, porque ele é o Verbo encarnado, ele é o absoluto definitivo. E aí Jesus abre os olhos desses homens. Ele não é reconhecido apenas porque ele parte o pão. Ele é reconhecido porque eles entendem Jesus como centro. E quando ele se torna o centro da interpretação, a lente para se olhar a Escritura, e não só para olhar a Escritura, a lente para se olhar a vida, tudo agora tem um significado. Emaús se torna o lugar onde o sol se põe, a noite escurece, eles estão ali na decepção. Emaús é o lugar onde a luz brilha e onde a percepção deles agora é totalmente renovada. Porque Jesus diz, eu vou dar para vocês, não mais a minha presença física, mas a minha mente objetiva para vocês entenderem a vida como eu entendo. E vocês enxergarem a Escritura como eu enxergo. E essa é a forma de se entender o texto do Evangelho. E aqui, meus queridos, eu quero terminar compartilhando com vocês a minha experiência. Porque há mais ou menos 20 anos atrás eu tive uma crise espiritual muito forte. Eu era pastor e ao mesmo tempo eu sentia a minha vida espiritual morrendo, minando, acabando, e eu não via mais sentido naquilo que eu fazia. Eu estava virando um profissional da fé. E aí eu decidi encontrar Jesus. Não o Jesus da igreja, não o Jesus da doutrina, mas o Jesus do Evangelho. E eu abri mão de tudo, fui meio que radical. Deixei de ler livros a respeito de teologia, lição, revista, comentário bíblico. Falei, vou ler os evangelhos, só. E li Mateus, Marcos, Lucas, João, li 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes cada um deles. Não respeitava capítulo, versículo, não ficava tentando interpretar, tentando olhar para aquilo para preparar sermão, nada disso. Só li e deixei entrar. Sem comentário, sem nada, só o texto. No começo não aconteceu nada. Mas, de repente, a coisa se abriu. Sabe aquela sensação que você está descendo assim a Serra do Mar, está com o vidro tampado e de repente destampa e você escuta tudo de uma forma diferente? Foi o que eu senti na minha experiência. E nunca mais, depois de eu encontrar Jesus como ele é na palavra, nunca mais eu coube dentro de sistema religioso nenhum. Nunca mais. E isso foi há 20 anos atrás. Felipe Valente, que está aqui, na época eu era pastor dele lá. E ele participava de grupos lá na minha casa, onde eu compartilhava com as pessoas o que eu estava descobrindo naquela época. E eu sofri muito, durante anos, pensando como eu pensava, entendendo Jesus como eu entendia, a liberdade do Cristo na Escritura, onde eu estava. Mas é por isso que eu estou aqui hoje. Porque aqui eu sinto que eu tenho lugar e espaço para pregar a liberdade desse Cristo que é para todos. Não só para cristãos, mas para todas as pessoas. E eu faço aqui para vocês esse mesmo desafio. Lição de casa para essa série. Leia a palavra, leia os evangelhos, procure enxergar Jesus como ele era. Leia várias vezes. Não se preocupe com capítulo, com versículo, nem com livrinho auxiliar. Só procure entender quem era quem nos contextos históricos e sociais de Jesus. Quem era um fariseu, quem era um publicano, quem era um coletor de impostos, quem era o gentil, quem era o romano, para você poder entender e fazer a ponte da realidade daquela época para a realidade de hoje. Esses contextos sociais são importantes. E qualquer Googlezinho te ajuda a entender isso. Mas leia a palavra e faça isso durante essa série. E vá acompanhando os temas aqui. Porque você vai perceber que a sua mente vai se abrir, você vai entender Jesus como você nunca entendeu. Porque, como eu disse aqui a princípio, essa série não é só para quem é cristão. Essa série é para você que é decepcionado com a religião, para você que é ateu,
para você que é agnóstico, para você que é ex-cristão, para você que nem cristão é. Porque quando você olha a vida como Jesus viveu, você vai entender como ele se relacionava com a política, como ele se relacionou com a religião, como ele se relacionou com os marginalizados, como ele se relacionou com o sexo oposto, como ele se relacionou com as estruturas do poder da época dele, como ele se relaciona com a vida no geral. É Deus vivendo a vida humana. Ele não é só a chave para entender a Escritura e para interpretar a Escritura, ele é a chave para você entender a vida. E muito daquilo que você acha que é importante, ele não deu a mínima. E aquilo que você hoje não dá importância era fundamental para a compreensão do reino de acordo com ele. E é essa inversão de valores que o Evangelho faz. E isso tem que acontecer na sua mente, no seu coração, para você poder entender a radicalidade do que é seguir Jesus. E isso está aberto para todos, independente de credo religioso. Por isso que essa série foi preparada para vocês aqui, e para você que está acompanhando a gente também, pelas nossas redes sociais aqui, pelos nossos canais. Faça isso, leia a palavra, sem preconceito. E procure enxergar a vida como Jesus enxergou e praticar como ele praticou. Você vai redescobrir o senso do que é viver em comunidade, você vai redescobrir Deus, você vai redescobrir o valor da vida como você nunca descobriu antes. E essa vai ser a maior bênção, a maior libertação para todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade que temos de receber a palavra de forma livre, de sermos limpos, lavados pela mensagem do Evangelho, enxergar Jesus e sermos transformados por esse desafio que é compreender Cristo segundo a palavra, segundo a Escritura. Abra os nossos olhos e o nosso coração. Tira-nos de toda subjetividade, de toda angústia, de todo peso, de tudo aquilo que nos trava, para podermos enxergar de maneira plena a verdade simples do Evangelho. E que isso seja libertador para todos nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vivemos e existimos. É nele, é nele. Se amo, falo, choro ou canto, é nele que tudo acontece. É nele, é nele. Batidas do meu coração dependem desse maestro, e até o ar que eu respiro é ele mesmo quem me dá. Em volta das mesas com os meus, celebro com vinho a vida. É ele quem dá gosto a tudo, com ele a alegria sempre está. Pois sei em quem tenho crido. É nele, é nele. Fui salvo por sua graça, eu trago comigo essa glória. É nele, é nele. Universo inteiro, quem dele vai me separar? Silêncio na terra e no mar, silêncio nos mundos distantes.
arranca dos braços daquele que me amou primeiro. Arrasto por onde vou correntes de amor eterno e grito ao universo inteiro: quem dele vai me separar? Silêncio na terra e no mar, silêncio nos mundos distantes, pois nada me arranca dos braços daquele que me amou primeiro. Daquele que me amou primeiro. Vamos nos colocar em pé. Vamos nos abençoar uns aos outros. Se você quiser, levante suas mãos e repita comigo as palavras da bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém, amém. Muito obrigado, meus queridos, e até a próxima.